Televisão é aquele aparelhinho ali que hipnotiza a gente desde pequenininho. Eu acho que televisão, acho que são várias televisões, né? Essa com T maiúsculo, assim como se escreve igreja com I maiúsculo, né? Como substantivo abstrato, ela é quase um meio de vida, né? Para muita gente, para mim talvez até, é mais ou menos como água para o peixe, né? Ou seja, quase que uma pergunta que não tem resposta. O peixe não sabe o que é água quando você pergunta para ele. É o meio em que ele está, então ele praticamente não olha para esse meio. A televisão não chega a ser isso. Para mim, ela é um pouco isso. Ela é o meio, não é só porque eu trabalho em televisão, não. É porque esse foi um meio que eu respirei e que, de alguma maneira, tem muito a ver com a formação mesmo. Às vezes é pretensioso pensar isso, ou reducionista até pensar isso, porque a televisão não é educativa, não é cultural e tudo mais, mas ao mesmo tempo acho que é assim, forma um certo caráter. E no Brasil eu acredito que essa televisão com T maiúsculo ela formou ótimos telespectadores, e porque viveram nesse meio que eu sempre achei instigante. Então, para mim a televisão, eu olho ela sempre com esse T maiúsculo. Ela é mais do que só fazer programas ou assistir programas. Eu acho que ela serve justamente para completar a vida. A vida, o ser humano parece que o tempo todo fica inventando coisas para se completar, né? Para se aliviar de dúvidas e certezas, né? Então fica pintando na caverna, fica inventando roupa, assim, meio de transporte, comida, receita, jogo de futebol, amor, né? Inventa que tem que casar, que tem que ter filho. E a televisão ela completa isso de uma maneira maravilhosa, porque a vida às vezes é chata, assim, sem todas esses aplicativos, digamos assim, que a gente foi inventando ao longo do tempo. Eu acho que não. Eu acho que é claro que em algum momento é um pouco, né? Um espectro é grande demais, né? Em algum momento. Talvez em algum momento isso aconteça, porque como a banca de jornal, enfim, tem, né? A banca de jornal é um grande exemplo de segmentação. Ali tem um monte de canal, né? E tem canal para todo mundo, tem, né, para todos os segmentos. A televisão, de alguma maneira, é assim. Mas é que eu acho que a televisão dita generalista, por oposição à segmentada, ela de alguma maneira, ela também começa a ser um segmento, né? Afinal de contas, tem tantos outros segmentos, esse é um, talvez o maior, o mais generalista, aquele que cabe mais gente. Então, acho que acho que essa questão, pelo menos na minha cabeça, não se coloca ou de um encavalamento ou de uma sobreposição. Acho que vai ter ainda muito, acho que o ser humano também, justamente porque fica inventando coisa para aliviar a vida, ainda quer uma novelona ou um Big Brother que no fundo é um grande denominador comum para que todo mundo assista ao mesmo tempo. Acho que isso ainda vai existir. Eu não consigo imaginar, pelo menos não a televisão como absolutamente segmentado o tempo todo, a ponto de cada um só consumir aquilo que realmente tem a ver só consigo. Porque eu acho que a televisão, embora o futuro dela seja a segmentação, justamente, ou o presente é a segmentação, eu, por exemplo, a minha experiência sempre foi na segmentação, eu acho que a despeito, né, a despeito desse futuro e desse presente, ainda tem muito da conversa, da conversa de bebedor da faculdade, em que você, bem ou mal, ainda quer conversar sobre aquilo que todo mundo viu alguma hora ontem. Isso acontece na internet também. Você viu o vídeo de não sei o quê, acaba virando isso. Então, acho que acho que ainda não tem essa questão de se a segmentação vai acabar com a generalização. Talvez a generalização vire um dos grandes segmentos dessa história toda. A digitalização, ela propicia, naturalmente, a segmentação, né? Porque, enfim, supostamente, você tem mais canais, né?
Mas o digital, na verdade, aqui no Brasil não proporcionou isso, né? Exatamente. A multiplicação de canais ou a multissegmentação, né? E talvez esse tenha sido o grande erro desse projeto digital no Brasil. Eu, como telespectador, eu ia preferir, como é na França, como é na Inglaterra, uma televisão digital que, na verdade, virou a televisão da segmentação, né? Em que aqui no Brasil o digital virou HD, né? Não virou exatamente a televisão digital numérique, como se fala na França, que daria ensejo a vários canais a partir de um só. Né? Isso que eu acho que era o legal da TV digital, não o HD. Né? Então, não se deu o passo no Brasil para a verdadeira segmentação, a multiplicação mesmo de canais como hoje é na Europa. Né? A MTV, por exemplo, para dar um exemplo mais concreto, quando nasceu a televisão digital na Inglaterra, e a televisão digital na Inglaterra, diferentemente do Brasil, não preconizou o modelo HD, e sim o modelo multicanal, a MTV virou 8 canais. Isso foi sensacional, porque a MTV, aí falando de segmentação, justamente a desgraça da MTV é que ela é segmentada, mas dentro do segmento dela existe um monte de outros segmentos. Então, ela é segmentada, público jovem, música e tal, mas é mais ou menos, porque de 12 a 34, que aí falando do ponto de vista do comercial, que é o posicionamento da MTV, tem um monte de segmento. E tem um segmento que gosta de música assim e que gosta de música assado. A MTV sempre sofreu por causa disso. Porque quem não gosta de uma coisa, a MTV só passa isso. A outra MTV só passa aquilo. A chance que a MTV gringa, a MTV na Inglaterra teve foi justamente então tá bom, tá aqui MTV Hits, que é só pop, tá aqui MTV Base, na época, que era só música urbana, como eles chamavam, rap, hip hop, clássico e assim por diante. Isso seria uma oportunidade para canais como a MTV, por exemplo, se hipersegmentarem, o que seria interessante. E a gente teria mais canais, mais produção, mais emprego. Não sei. A questão dessa chamada estética pop, que a MTV, de alguma maneira, embute na sua programação, né? Ela não é só um canal de programas e de música e tal, ela é essencialmente também um canal de estímulo estético, né? Seja visual, por causa da edição e do jeito videoclipe de ser, e que influenciou um monte de coisa, um monte de gente, um monte de produções, de publicidade, a televisão. Ela me parece que é a estética que diferencia a MTV também, de tudo, do resto todo. A MTV precisa estar um passo à frente do tudo, porque o todo também vai, principalmente a televisão segmentada, vai chegando próxima dessa estética, né? Por outro lado, a televisão generalista e aberta, digamos que a antítese, o lado o oposto dessa estética pop é um canal como o SBT, por exemplo, que não está preocupado justamente com isso, não faz parte da identidade do canal SBT e da relação que ele tem com a audiência dele ser pop, ser esteticamente agradável, né? A verdade da relação entre o SBT e a sua audiência não precisa disso, e eu acho isso legal. É honesto isso, né? Eles imprimem outra estética, porque a relação que eles empreenderam com o seu público é esse. Não que esse público se relacione só com essa estética, é a relação do SBT com esse seu público. Esse mesmo público, ele, eventualmente, também está assistindo a MTV alguma outra hora, e aí se relaciona com a MTV também. Agora, esteticamente, tem essa diferença profunda, obviamente, entre o modelo MTV e o modelo SBT e de outros canais. Isso é o que mais diferencia, eu acho, a MTV justamente disso, porque isso é um exemplo que eu gosto de usar em faculdade, justamente para ilustrar a diferença entre ideia e realização, e que o que me interessa mesmo é a realização e menos a ideia, que é comparar o velho e bom programa de namoro, que hoje várias pessoas várias TVs fazem, mas no começo só o SBT fazia. Namoro na TV. Todo mundo assistia. Coisa mais cafona que tinha, mas ninguém assistia. A MTV, depois de alguns anos, inaugurou o namoro na TV, estética pop moderninho, né?
Aí existia o SBT e existia a MTV fazendo. Então, esse contraponto é engraçado, porque, e eu acabo usando também justamente em aula, porque ele demonstra o quanto a ideia de programa de namoro ela está aí. Né? Inclusive, não foi nem o Silvio Santos que inventou. Algum gringo lá, até programa de rádio. O jeito de realizar aquela ideia e de contar aquela história é que vai diferenciar o seu programa do programa da concorrente. Né? É que vai demonstrar qual que é a estética de um canal em relação ao outro. O programa do SBT, só contando um pouco a diferença, que a gente, fundamentalmente, quando a gente criou um programa chamado Fica Comigo, com Fernanda Lima, em 99, era justamente, olha, o SBT faz assim, como que a gente faz? No nosso tem que ter beijo na boca, no SBT não tinha, proibido. Não, proibido não, porque a relação dele com a audiência não combinava ter beijo na boca, o nosso tinha que ter. E aí todas as outras ferramentas de realização daquela ideia. A apresentadora é Fernanda Lima, não é o Silvio Santos ou o Celso Portiolli. Né? É uma gatinha, pop, moderna, bem vestida. A trilha, o BG, não é um BG MTV, não é o BG SBT e assim por diante. O cenário, enfim, o prêmio, lá os caras iam para Poços de Caldas, quando formava o casal. A MTV, sei lá para onde ia na padaria mesmo. Tinha ali uma estética, naturalmente, bastante diferente. Isso é o que... isso ainda é uma coisa que a MTV briga o tempo todo para ter. Né? Seja editorial, seja esteticamente, uma diferença entre essa estética que não é MTV. Isso faz a diferença na hora de ser reconhecido. Então, essa diferença entre uma estética mais pop e uma estética, sei lá, não sei como chamar, uma estética à la SBT, porque não se preocupa, porque isso não é uma preocupação para eles, é justamente ali o relacionamento é diferente. Na MTV é uma outra coisa, e eu preciso que a estética prevaleça e seja reconhecida como tal. Olha, isso aí é MTV. Também, né? Porque a segmentação ela precisa justamente de ser vista como tal, né? Não basta ser segmentado, precisa contar que é segmentado e embalar como segmentar. E aí, falando da segmentação de um canal, que é o que a MTV ela precisa realmente de muito mais de identidade gráfica e visual do que outros canais não segmentados. Justamente para reforçar isso que você matou a pau, que a segmentação precisa disso, para parecer como tal. Né? Aí é uma questão mesmo estética, física quase, de embalagem daquele conteúdo segmentado. A estética também tem que ser segmentada. Do ponto de vista do editorial, não é um parâmetro absoluto para nós, né? Senão a gente ia ficar louco. Porque, vamos combinar que falar com um cara de 12 e com um cara de 34 é completamente diferente. Aliás, de 12 para 15, de 15 para 19, de 19 para 22, assim por diante. Então, é aquela hipersegmentação que eu falei, da qual a gente padece. Né? O ano passado mais ainda, porque aumentou o espectro. Então, agora é de 12 a 34. Isso, naturalmente, faz com que a gente estique um pouquinho mais a corda, mas eu não consigo parar para pensar em fazer um programa com um cara de 12 anos. Agora vamos criar um programa para aquele target de 12 anos. E esse aqui é só para o cara de 34. Naturalmente, tem assuntos que a gente sabe que são mais afeitos a consumo adolescente, outros menos, e assim por diante. A gente tenta balançar isso mais. Como o espectro agora aumenta, esse balanço fica mais difícil. Então, dificultou, de fato. Agora, ao mesmo tempo, enriqueceu. Né? Agora, eu não tenho um programa para cada um desses segmentos. Eu espero ter programas que consigam falar com segmentos mais ampliados, grupos de segmentos. Eu acredito que o cara de 12 está assistindo a mesma coisa que o cara de 17, que é o acesso à MTV, música pop e tal. E assim por diante. Então, comédia ao vivo, a gente sabe que é para um público mais velho, até porque passa mais tarde também. Já medimos isso. Então, esse sim é para um cara de 20, 30 anos, que inclusive entende mais essa piada, está mais afeito a está mais sujeito a isso. Já a música, a coisa mais musical e mais pop, essa é para o target mais jovem. Então, enfim, você precisa fazer esse equilíbrio. Agora, não é uma coisa absoluta, isso é uma coisa muito mais
do mercado para o comercial do que para o editorial, né? Perguntar se eu falo com um cara de 12 a 34 A, B, eu não consigo nem entender essa fórmula. É uma coisa muito mais do comercial do que do editorial. Não houve uma mudança substancial no canal. Acho que houve o recado é, olha, a gente fala com mais gente, comercialmente isso é mais interessante, né? Tem mais dinheiro do que só nos adolescentes, por exemplo, né? Então, comercialmente é mais interessante que você diga que você abranja mais gente. Mudança editorial em relação a esse target não houve. Houve sim uma mudança editorial, que era a missão que eu vim empreender aqui, que era sim deixar de ser tão adolescente. Isso sim era uma missão, né? Não necessariamente esticando a corda do target que você consegue isso. A gente usou medidas editoriais para conter a percepção de que éramos muito só adolescentes, né? Entre elas, a mudança da postura musical, né? A MTV estava um pouco rendida demais, né, a música de fácil consumo, né, e que é a música dos adolescentes. É um pouco isso mesmo. 14, 13 anos é aquilo que toca no rádio, aquela coisa mais massificada mesmo. Cabe na MTV isso. Mas a missão que eu vim empreender, junto com a nova gestão, com o Heleno, foi justamente parar um pouco com isso. Vamos atender especificamente a esse público, até porque ele representa 50% do nosso público. Então, quando você fala de 12 a 34, só que ainda 50% é 15 a 19. Né? Porque esse público que está assistindo televisão, claro, os mais velhos assistem também, né? 50 a mais é o público que mais assiste televisão, mas dentre esse target da MTV, o que mais assiste é o 15 a 19. Então, esse ainda contribui mais. Então, eu tenho que atender esse cara mais ainda, anyway. Só que no passado recente, estava atendendo demais, esse cara estava dominando tudo. E aí a percepção do mercado, da audiência, da minha mãe, era que virou uma televisão só de adolescente. E isso não bom. Bom é também adolescente, principalmente pegar o cara desde o começo. Mas a gente começou, editorialmente a gente começou a ser mais, a ser um pouco mais velho, a manter o adolescente, mas falar um pouco com o mais velho. Daí, Criolo, por exemplo, e outras coisas mais. Restart, tudo certo. Mas olha o Criolo também. Só que o Criolo, quem se interessa pelo Criolo é um cara mais velho ainda. A garotadinha, e principalmente a mulher, 56% do total de ligados no Brasil, 54%, desculpa, é mulher. Então tem mais mulher assistindo televisão, mais menina, então, assistindo televisão. Elas querem o pop do pop do pop. O Criolo ainda é para os meninos e mais velhos. Acho que a televisão interativa, a televisão que não é interativa não está com dias contados. Isso só para responder a pergunta do jeito que ela foi feita, porque aí a gente teria que ir um pouco mais a fundo no que é interatividade, né? E eu te confesso que essa é uma palavra que eu não gosto muito, porque ela foi usada e abusada, isso há 10 anos. Ela vem sendo abusada, já foi abusada mais até, há 10 anos com a internet, com esse espectro da televisão digital, da interatividade. Eu lembro que tinha até uma propaganda, fazendo merchandising, depois eles me pagam, da Axe, do repórter Axe, que era um cara no rádio, péssimo, e que falava desodorante Axe, o único desodorante interativo. Como que o desodorante é interativo? Então, abusou-se dessa palavra como panaceia para... Olha, o que falta na televisão, o que falta na vida é a interatividade. Isso é tecnologia, a internet, é o digital, é a mágica. Eu falei, tá, tudo certo. Interatividade na televisão, ela só dá certo se ela for divertida. Porque interatividade por interatividade você tem no seu dia a dia o tempo todo. E nem sempre é divertido. Tipo, caixa eletrônico é a coisa mais interativa que tem. Você fala com ele até. Ele responde, você interage e o dinheiro vem ou não vem. Na televisão, interagir com a televisão tem que ser divertido. E não pode ser só divertido para quem interage. Tem que ser divertido para quem assiste e não interage. Porque a televisão, a interatividade, além de que não é para todos, né? Mesmo a interatividade da internet,
e da televisão digital, do Ginga, que era o middleware que ia fazer a televisão digital super interativa, ela é entre eu e você e eu, e tudo mais. Ela não consegue modificar o que está acontecendo na televisão de maneira genérica, a não ser quando é um banco de dados que, num denominador comum, consegue mover, do tipo mensagens de SMS que vão movimentar um gráfico em tempo real no canal. Isso acontece, já se faz isso há um tempão, a MTV já faz isso um montão de vezes. Votar, por exemplo, derrube o clipe, por exemplo. Tá um clipe passando, você quer derrubar. Mande mensagens para derrubar, mande mensagens para manter. E compila-se e derruba-se em tempo real, né? O tempo minimamente real que aquilo sugere. É divertido para quem assiste. Se for divertido para quem assiste, está valendo, né? A interatividade na televisão. Agora, aí, voltando ao que é a interatividade é interferir no que está acontecendo? É necessário interferir? É legal interferir no que está acontecendo na televisão? É isso que a televisão precisa? Eu acho que não. Eu acho que a televisão precisa de contar boas histórias televisivas, que prendam a atenção. Se a pessoa quer participar, ótimo, vai participar via internet, via SMS, via isso, via aquilo. Mas o dever da televisão, portanto, eu acho que a televisão, a televisão que não contar boas histórias, essa vai acabar. A televisão que não for interativa, essa não vai acabar ainda. Porque a própria interatividade, ou o que agora se gosta de chamar de second screen, ou múltipla tela, ela não é necessariamente a tal da interatividade, né, com a televisão. É o que o produto de televisão provoca de interação, de interatividade, de movimentação, de nhanhanhé, chame-se isso de o que quiser, nas mídias sociais, ou nas redes sociais, ou em outras mídias, que não a própria televisão. Isso acho bem legal. Agora, isso não depende do modelo tecnológico de fazer a interatividade na televisão. Depende daquela história ser legal pra caralho, ou ter um apelo muito legal, e depende de você divulgar isso para esse público que vai interagir com outras pessoas sobre aquilo que ela tá vendo, né? O sucesso, por exemplo, de Mulheres Ricas, que é essa série da Bandeirantes, que, enfim, tosca, divertida, cafona, não importa. Importa é que ela não é moderna, ela não é interativa, ela não é digital, ela não é HD, ela não é nada disso. Ela é uma televisão, pura e simples televisão no modelo reality, de mostrar, e que é um reality bem forçado, porque aquelas mulheres são bem estereotipadas. Então é televisão, é contar uma história com personagens engraçados e tal, e que provoca no meio digital, que esse sim é interativo por natureza, interação. Outra, você vê as mulheres ricas, as próprias mulheres ricas tweetam, que não sei o que, aval, aquela, não sei o que, elas próprias. Isso é o que não depende da televisão, isso. Claro, a televisão deveria fomentar isso, né? Agora, se Mulheres Ricas não fosse divertido, não fosse legal, as mulheres ricas não ficassem lá no Twitter, também não ia ter nada. Então, acho que o que a televisão precisa é que contem-se boas histórias. E interatividade, second screen, participação no Twitter e tudo mais, é o foco, é necessário, é absolutamente moderno e está integrado ao jeito de consumir aquele produto, né? Mas o produto continua sendo Mulheres Ricas, 22 minutos, com 2 breaks, e uma história bem contada, para quem gosta desse tipo de história. Então, acho que a nossa missão é mais essa do que com a grade, você disse, com a grade que na verdade a grade é uma coisa, uma grade mesmo, né? Que ela aprisiona você em 24 horas, aquele programa está ali, não pode ocupar outro lugar. Não acho que acabe, mas eu acho que o futuro está mais para o on-demand do que para o interactive. Ou seja, isso sim faz mais sentido do que o Matrix e tudo mais, que é você ter a facilidade, antes de mais nada, porque também o on-demand ele tem que ser fácil, tem que ser intuitivo. Tem que apertar um botão e comprar o programa que você quer na hora que você quer. E vai passar, né, esse on-demand,
ele já existia na época do videocassete, né? Só que era um on-demand que dava um puta trabalho. Puta, eu vou perder a novela hoje que tem uma festa, não sei o quê, deixa gravando a novela, né? Sob a minha demanda, para eu, na hora que eu for consumir, aí eu consumir na hora que eu quiser. Só que dá um puta trabalho, tinha que gravar, correr a fita, não sei o quê. Hoje é muito mais fácil. Então, eu acho que o on-demand ele facilita muito para o telespectador. Ele não é que ele acaba com a grade, porque a grade precisa existir de toda maneira. São 24 horas, alguma coisa precisa colocar ali naquelas 24 horas. Porque o corolário de uma possível resposta, se o on-demand vai acabar com a grade, significa que o on-demand vai acabar com a TV. Né? Porque a grade é a TV, né? A programação. Mas se aí acaba com a programação, e vai vender o quê, então? Onde nego vai fazer programas para nego comprar? Né? Na TV. Então, o on-demand ele é só é um jeito diferente de distribuir aquilo que a TV já faz. Para o produtor de televisão, sensacional. Para o patrocinador da televisão, talvez seja um problema isso. Ele teria que estar junto com o on-demand junto. Porque o modelo talvez mude agora. Eu não preciso mais do patrocinador para ganhar dinheiro. Porque a televisão aberta e a televisão fechada hoje também é mesmo assim, mesmo isso, né? Cada vez mais 30% do faturamento de televisão fechada também é publicitário. Então, a dicotomia do cliente na televisão que é o modelo do negócio. São dois olhos. Dois clientes. Um que olha o que você está fazendo e outro que compra o olhar daquilo que está olhando para você. Esse que paga a tua conta, mas você produz para aquele. Esse aqui não está interessado em você necessariamente, no seu programa. Não comprou o programa. Ele comprou o cara que está olhando para o programa. Esse cara, às vezes, é muito caro, um monte de olho, como na televisão Genial, ou então são uns olhos mais bonitinhos só pela qualificação. Então, essa história do VOD e da grade, enfim, se isso vai matar e tal, eu acho que é só um modelo de negócio que muda e que é moderno, né? O teu cliente direto ele vai pagar por aquilo. Você quer ver o programa? Tá, então você vai pagar. Você quer ter o programa? Então você vai pagar. Você quer assistir só na televisão na hora que eu vou exibir, que é a única hora que eu posso fazer? Esse é de graça. Isso vira vitrine para você comprar o que você precisa comprar. Então, que você quer comprar. Antigos, acervo ou novos que você quer ter e tal. Então, eu acho que uma coisa não elimina a outra, porque a grade vai continuar sendo necessária, infelizmente. E a grade é a grade mesmo. Por que o programa é às 10 horas? Filha da puta, eu chego da faculdade às 11, por que programa às 10? Compra no VOD, se você quiser, o das 11, porque eu não consigo colocar esse programa em todos os horários, só consigo colocar em um. E assim por diante. Essa briga vai ser sempre eterna, né? O VOD, eu acho que é um jeito de distribuir ainda melhor aquilo que se faz. E em televisão, o que se faz é contar a história. Né? E vende a história que ganha dinheiro. Eu não sei se a TV é refém do Ibope. Eu acho que o mercado publicitário que paga a conta é refém do Ibope. O Ibope ele é o parâmetro que o mercado usa, né? Por mais falho que seja o parâmetro, por exemplo, para medir a segmentação, eles estão sempre na margem de erro, então você não consegue realmente ter uma medição densa o suficiente para tomar alguma decisão editorial, por exemplo. Recomenda-se, por exemplo, que se olhe a cada 3 meses, mas a cada 3 meses, enfim, aí morreu, é igual rádio, né? Rádio parece que é assim, a cada 3 meses é que faz. Então, não dá. Então, claro que se o mercado publicitário é refém do Ibope, a televisão acaba ficando refém também. A segmentação, ela fez, de alguma maneira, quebrar um pouco essa situação de refém. Ela começou a mostrar, olha, esse número não é só esse número aí, não é. Tem outras coisas aí que significam, que podem medir esse sucesso, né? Naturalmente, acho que o mercado ele entendeu isso no começo. A MTV conseguiu, por exemplo, a MTV, que de alguma maneira inaugurou essa segmentação editorial na televisão, conseguiu, ao longo de um tempo, demorou até, fazer com que parte do mercado entendesse isso. Ou seja, aquela história da dicotomia, né, eu compro o olho da pessoa que está vendo o programa,
a Rede Globo, a SBT, eles entregam quantidade, né? Tome 10, dá-me 10. Né? Quase pau a pau. No caso da Globo, até mais. Enfim, é sempre desproporcional. Na MTV, ou em canais que vendem a qualificação e a segmentação, olha, só tem 2 carinhas assistindo. Mas você vai me dar 10 mesmo assim, porque é qualificado. É um olho verde, um olho azul, e a gente justamente quem você queria. Então, a qualificação ela começa a derrubar um pouco esse número, esse se render ao número do Ibope, porque ela demonstra que, olha, não é um número. Né? E quem falou que o cara está assistindo o break na hora que está marcado lá que está assistindo? Acho que não, pode ser que não. Talvez seja... O próprio se render ao Ibope é se basear na fé de que nego está assistindo, de fato. Puta, deu 20 de Ibope. Tem 20 pontos de pessoas assistindo o meu comercial. Será? Talvez não, talvez o cara está olhando para si, está do lado. Então é difícil de medir, além do tempo. Né? Na internet, por exemplo, essa accountability, como os gringos chamam, né, de provar, essa é mais fácil de provar. O cara entrou, clicou, para lá, comprou, está aprovado. A televisão é mais difícil. Então, o Ibope, mesmo que ele seja o único número, ele também o nego é baseado na fé, quase crê em Deus ou não crê em Deus. Né? Então, agora, o mercado publicitário é absolutamente rendido a isso. E, de vez em quando, a MTV conseguiu quebrar isso. Isso está cada vez mais difícil de você quebrar isso. Mas, ao mesmo tempo, as mídias sociais começam a prover um número que o Ibope não consegue medir, e o Ibope diz o contrário. Né? Vou dar um exemplo simples. Enfim, a MTV, por exemplo, ela sempre vendeu qualificação. A gente chamava isso de Y, por oposição ao X, que seria o número do Ibope. Né? Esse Y sempre foi muito... esse Y, na verdade, não tinha, era uma abstração, porque não tinha como medir, obviamente. Então, era tipo... a gente vende porque a gente é uma TV de marca. Né? É mais legal estar na MTV do que estar em outros canais. Então, venha com a gente que você vai ficar também bacana, como a gente é. Isso era só no gogó, né? E na percepção de que o cara achava legal e tal, e muitas marcas realmente se deram muito bem com isso, acreditando nisso e apoiando a MTV e tudo mais. Hoje em dia, a internet, por exemplo, e mídias sociais, elas já conseguem provar essa qualificação. Esse Y, que era abstrato e que não tinha como dar um número para ele, só a lábia, ele hoje já consegue ser quase medido. Outro dia apareceu um estudo que demonstrou, que fez uma tabela muito interessante que mostrava, de um lado, os campeões de audiência, as redes de televisão que são né, o ranking de audiência, por audiência, e depois do outro lado uma coluna com o ranking dessas mesmas televisões de citações no Twitter. Né, citações que apareciam no Twitter sobre esses canais. Naturalmente, a tabela de um lado do ranking de audiência, Globo, Record, SBT, tudo do jeito certinho. E a tabela do lado do citações de Twitter, Globo, MTV, SBT, Record e tal. Então, é totalmente desproporcional, obviamente. Né? E aí o jornalista que fez essa tabela, ele puxou uma setinha, porque a MTV não aparecia na tabela da audiência, porque é Globo, SBT, Record, a MTV não vai aparecer nunca. Aí ele puxava a setinha lá do segundo lugar do Twitter, lá para baixo, lá para o cafundó, e ainda falava, a MTV nem aparece, porque a MTV dá traço. Mas ela é a segunda mais citada no Twitter. Como que você explica isso? Isso, para mim, é o X do Y. É o X daquela... É a comprovação da qualificação. Porque o Twitter, certamente, ainda não não tem massa crítica o suficiente, número de pessoas realmente suficiente para mexer o número do Ibope. O número do Ibope ele é mexido por outras coisas, por uma massa quase sem forma de pessoas mesmo. Esse país é grande demais. Então, quando você faz pesquisa classe A, B, C, classe C, que está crescendo, no Twitter, não sei o que é Twitter. Né? Então, a qualificação está ali. Ela é demonstrada agora pelo Twitter. A MTV ela é o segundo lugar de tweetada na televisão brasileira. Mas o Ibope dela é uma porcaria.
Então, isso deveria abalar mais isso que está colocado na questão, que é esse estar rendido, né, ao Ibope, né? Agora, a mídia social ela consegue, de alguma maneira, driblar isso. O mercado precisa entender isso também, porque talvez ainda não entenda, né? Quantas vezes assuntos da MTV, Trend Topics, 20 vezes, Ibope não muda. Então, esse número ele não é a verdade absoluta, né? Obviamente, né? Assim como o do Twitter também não é. A gente usa VJs andando pelo shopping center. O que acontece com a Dani Calabresa e o Bento Ribeiro no Shopping Bourbon aqui em São Paulo? Vão almoçar no intervalo da gravação, como qualquer pessoa normal. Agora, como qualquer pessoa normal de Ibope zero, não ia acontecer nada. Iam lá jantar, almoçar e tal, ninguém ia olhar para a cara deles. Eles são cercados de pessoas e os seguranças precisam cercar também para eles poderem andar no shopping, né? Claro, Shopping Bourbon, classe A, B, Twitter, desse tamanho. Mas, então, esse tipo de parâmetro ou outro, né? Porque a rede social é o que a gente mais usa, obviamente. Isso nos ajuda não só a começar a demonstrar que a segmentação ela também pode ser melhor medida assim do que assado, como com ideias, com sugestões, com críticas. Então, vira um campo de pesquisa sensacional, né? De pesquisa quase em tempo real. Né? Eu lembro, quando trabalhei no GNT, naquele programa Happy Hour, a Astrid, ela, na reunião de pauta mesmo do programa, olha, o que a gente vai fazer a semana que vem, a semana essa, ela tuitava o assunto, né? Para testar, para ver se esse assunto rendia eventualmente uma grande conversa. E tuitava na hora tal, e começava a vir, ou não. E isso usava como ferramenta para a pauta. Olha, deu, acho que tem gente aí. Então, a gente usa para isso também, né? Sem contar o chofer de táxi, enfim, pessoa na rua. Minha mãe também é uma pessoa que fala muito. Mas é preciso olhar um pouco de tudo. Mas, como o dinheiro é conservador, né? E o mercado publicitário hiper conservador, nesse caso, por causa do dinheiro, vamos no número que depois o meu chefe vai dizer que não sei o quê, como é que eu vou provar para ele, esse negócio de Twitter, vai pelo número mesmo. Então, o mercado fica rendido ao Ibope. Você quer dizer como não precisa ter qualidade para ter audiência, ou seja, basta botar lá no denominador comum mais raso para ter audiência, tipo essa batalha pela classe C, porque isso é uma não sei se é exatamente essa a tua pergunta, mas, né, se a qualidade está ligada ao número do Ibope ou à audiência. Porque eu vejo essa discussão acontecer, agora a classe C está chegando, a classe C está chegando, então a qualidade pode baixar, porque eles não estão, para eles tanto faz, né? Põe qualquer coisa aí que eles vão gostar e tal. Isso acho que vira um vício, né? Enfim, de achar que é isso mesmo. Acho que uma coisa não está ligada à outra. Pelo contrário, acho que quanto maior a qualidade, melhor o entretenimento, melhor a história que você vai contar, né? Melhor tudo. Talvez, assim como a gente investigou um pouco a interatividade, teria que entender o que é qualidade na televisão. Qualidade é apuro estético, cinematográfico, literato. Isso é qualidade em televisão? Não sei. Eu dou aula na FAAP, aqui em São Paulo, dava aula na graduação na Rádio TV, agora dou na aula da pós-graduação. E também interagia muito com alunos de cinema. E eu recebia muito produto de cinema, projeto de televisão, né, já tanto na faculdade quanto na TV, de gente do cinema, né? Vocês mesmos aqui da produtora. E aí eu acho que tem ali o cara que faz cinema, ele tem um olhar estético mais apurado do que o cara que só faz televisão, mesmo. Isso, enfim, se preocupa mais com a imagem e com a qualidade da imagem, no que diz respeito à luz, enquadramento, enfim, isso aí tudo. O da televisão se preocupa menos. O cara do cinema podia qualificar o produto de televisão e ia ficar melhor, ia ficar
com a qualidade melhor. Teoricamente, sim, mas na televisão não necessariamente, né? Possivelmente porque a televisão não precisa exatamente disso, né, para ter qualidade. A qualidade na televisão está muito mais no contar a história, e, claro, a realização vale mais do que a ideia sempre, mas o contar história na televisão ele precisa ser mais ligeiro. E, por isso mesmo, talvez ele não necessite de um apuro estético tão grande, né? Porque, invariavelmente, vamos combinar, estamos entre gente da mesma espécie, muitas vezes o cineasta, ele, além do apuro estético, ele quer contar aquela história de uma maneira mais visceral, às vezes, mais autoral, muitas vezes, e peca, seja no ritmo, no arrastar, nas imagens muito bonitas, mas que para a televisão não são igual à qualidade televisiva. Então, muitas vezes, projetos que vêm assim, olha, está tudo muito lindo, mas vai ficar mais caro e não precisa, porque essa história não precisa ser contada dessa maneira, ela pode ser contada de uma outra maneira e vai ficar melhor, do ponto de vista da qualidade na televisão. Você quer fazer cinema, publicidade, é outra história, né? Pelo menos é assim que eu acho, que eu vejo. Então, acho que a qualidade em relação à audiência, ela, enfim, quanto melhor for a televisão, mais audiência ela vai dar, não é? Então, quanto melhor você contar a história na televisão, mais audiência vai dar. É claro que muitas vezes a televisão usa recursos como bunda, sangue, Michel Teló. Isso mexe com muito mais gente, porque são símbolos e signos que são mais facilmente compreendidos por todo mundo, né? Música erudita e música popular tem essa diferença. Agora, isso sim é abusar assim, dessa relação com a audiência. Aí é ruim. Consegue audiência, mas aí a qualidade é ruim. Então, talvez aí tenha um problema desse abuso das bundas e do sangue e do teló. Pelo que se vê por aí, aparentemente sim, né? E essa que é a grande cagada, porque isso vira um ciclo vicioso. Porque aí esse vale tudo significa, eu vou fazer igual o cara que fez. Você fez o Big Brother e mostra a bunda, eu vou fazer também parecido. Você fez isso. Aí fica, além do que, esse vale tudo significa uma pasteurização, fica tudo muito igual, né? Essa que é a grande cagada. O cara acertou a fórmula, vamos copiar que vai, essa que é beleza. Então o nego não está realmente, aí sim, aí acho que não existe na televisão aberta hoje, a não ser em raros casos, em alguns casos, de alguns canais, na televisão generalista, preocupação com qualidade, necessariamente. Precisa ter uma preocupação, eu vejo uma preocupação com fórmula, né? E isso, eu acho que isso é mais perigoso para a televisão do que qualquer outra coisa, porque transforma a televisão numa indústria, que talvez ela já tenha se transformado, e indústria faz refrigerante, faz sapato, faz componente eletrônico, mas entretenimento não deveria ser em escala industrial, nem com fórmulas de fábrica. Deveria ser uma coisa mais artística, enfim, entre aspas, e espontânea, e honesta, e divertida, e nova, né? Deveria, porque a fórmula, essa falta de qualidade e a busca na fórmula faz a coisa, sabe, ficar mofada. E aí é sem graça. Parece que precisa abrir a janela, ou então que as pessoas que acreditam nisso se aposentem, enfim, morram, enfim, para entrar uma outra geração, talvez. Em geral, é claro que a televisão também não tem pretensão nenhuma de ser um veículo que difunda a arte, necessariamente, né? Mas essa expressão artística, digamos, lato sensu, ela fica mais tímida porque ela também requer experimentação também, né? Ela requer risco, né? O mundo do entretenimento é um mundo do risco também. Você nunca sabe se aquela história vai realmente tocar as pessoas. E a expressão artística do ponto de vista da novidade, né? De buscar novos caminhos para se relacionar esteticamente, idealmente,
com o mundo, né? Nessa luta para a audiência, ela realmente tem menos chance, né? Porque o nego vai dar menos chance para arriscar, para experimentar, até para criar demanda. Olha, que legal, isso aqui é uma coisa de nova, diferente da bunda, do sangue e do teló, né? Isso demora um certo tempo, requer certa paciência, coisa que me parece que no mundo da televisão hoje em dia, justamente por causa dessa loucura do comercial, do Ibope, não rola muito. Então, realmente, essa expressão dita artística aí, ela fica em segundo plano. Legal isso. É um assunto em que eu mesmo, a própria MTV, entrou bastante por causa da classificação indicativa recentemente, né? Para mim, a coisa é simples. Não requer muita... Não acho que deveria ser tão polêmica quanto é. Nunca me pareceu que a tal da classificação indicativa, que é o que fazem as televisões abertas para adequarem ou colocarem seus programas de acordo com esses horários, e que, no fundo, é uma convenção também. A grade é complicada, porque às 10, não às 10h15. Enfim, isso também é uma convenção. A sociedade, mais uma vez, convencionou isso de novo, né? Então, nós estamos sempre num Estado de direito democrático, seguindo o que a sociedade diz. Mas eu acho que, nesse caso, a sociedade tem razão. Ela precisa proteger menores de idade. Isso me parece que o bojo disso tudo é isso: proteger menores de idade. Proteger do quê? Do mundo perverso, enfim, do bicho-papão e tal. Eu acho que antes de proteger, é preservar mesmo o jovem de coisas que fisiologicamente, fisicamente, quimicamente, ele não está preparado para enfrentar, né? Não é o poder só da imagem, que pode ser grosseira ou sexual, ou drogas e mulheres peladas. Ele não está preparado para se relacionar com isso como um adulto está. Claro que tem muito adulto que também não está preparado para isso, mas é que convencionou-se, e isso é biológico também, de que a partir de determinada idade, o cérebro, aliás, não é uma convenção, aí é um estudo mesmo, é científico, já se desenvolveu teoricamente no padrão que o ser humano... Claro que tem pessoas que saem desse padrão, não desenvolvem nunca, ou desenvolvem antes. Não, já tem 10 anos, já sou maduro, já entendo tudo. Pode acontecer, mas como, de novo, trabalhamos com um denominador comum, então acho que a sociedade decidiu isso de uma maneira acertada. É um pouco como fumar cigarro ou ingerir álcool antes dos 14 anos ou antes dos 18 anos. Não é porque o moleque vai perder a noção, é porque o organismo dele não está preparado para isso. Ele tem muito mais capacidade de se viciar, né, em álcool do que um adulto, né? Simplesmente é uma questão biológica. E me parece que, no caso da proteção do menor de idade em relação ao conteúdo de televisão aberta, segue a mesma razão, né? O cara não está preparado para isso ainda. Pode fazer mal para ele. Se há um indício de que pode fazer mal para ele, é melhor evitar, né? E eu não vejo problema nenhum nisso, em que se evite isso, né? Obviamente, mas isso vale para a televisão aberta, porque ela é prateleira, finita, 24 horas, é um meio que se convencionou também, justamente por ser aberto, que está exposto, todo mundo está exposto a isso, sem muito controle. Isso também é característica do próprio meio, né? A criança menor de idade está exposta à televisão sem o supervisionamento dos pais. Na prática, é o que acontece o tempo todo. Então, é claro que se você vai me perguntar, bom, mas e a novela? Eu também acho que para criança é péssimo algumas novelas, mesmo que elas estejam classificadas no horário certo. Aí é uma questão da qualidade. Mas e o Caldeirão do Hulk? Péssimo para a criança assistir. Mas está lá, ele está enquadrado dentro do que se convencionou, né? Se pudesse, eu proibiria, naturalmente, assistir esse tipo de programa, porque eu acho que esse sim faz bastante mal, de alguma maneira, a criança não está preparada para isso ainda.
Mas, enfim, o problema não é exatamente esse. Então, acho que não se trata de censura aqui, se trata de estabelecer, olha, não vendo álcool para menor de idade. É censura? Não, é legal fazer isso porque eu estou protegendo o menor de idade. No caso da televisão aberta é assim, não tem jeito. Se fosse outro tipo de meio, não teria problema nenhum. Cinema, televisão, supostamente a televisão paga, ela tá fora disso por causa da teclinha de controle, que você pode bloquear os canais e tal. Então, se houver tecnologia para isso, isso for acessível para todo mundo, acabou, não precisa de classificação indicativa. O controle volta para quem tem que ter controle, que são os pais, obviamente. Né? Então, acho que o poder público ele só entra aí pelo anseio da sociedade. A sociedade não sabe como segurar essa onda. Né? Como fiscalizar cada bar da Vila Madalena, aqui em São Paulo, que está vendendo bebida alcoólica para o menor. Né? Se conseguisse, seria ótimo. Como não consegue, proíbe, de alguma maneira, multa e tal. A mesma coisa na televisão. Se conseguir fazer esse controle por outras vias, não precisa mais de classificação indicativa. O momento em que a classificação vira censura é o momento em que ela se descola do ordenamento legal e da que vem no fundo da sociedade, né? Não tem nenhuma lei, nenhuma base legal e legítima para que aquele ato de proibição ou de cerceamento ele se justifique. Aí é censura. Não, acho que não. Eu acho que ela não tem que ser educativa, mas eu acho que ela, dependendo do relacionamento que você tem com a sua audiência, aí você vai querer ser ou não querer ser, né? Depende da televisão, enfim, do relacionamento que ela tem com a sua audiência. Eu acho que não tem essa necessidade, embora exista na televisão aberta aí sim regulação para isso, né? Tem que ter cunho educativo e não sei o quê, informativo. A MTV, por exemplo, assim como qualquer televisão aberta, ela é obrigada a passar a previsão do tempo, né? Televisão aberta, serviço público, tal, tem que botar a previsão do tempo. Entre um clipe e outro, entre uma brincadeira e outra, Cuiabá, 20 graus, sei lá. É obrigado. Então, muitas vezes esse ser educativo ou informativo ele vem muito de cima para baixo. Então, não tem como... Aí, sou um cara legalista, então se a lei manda, então tem que ser. Mas o que a lei não mandar também não tem que ser. Então, eu não acho... independentemente da lei, eu não acho que a televisão tem que ser educativa. Né? Para mim, é entretenimento puro. E esse entretenimento... De novo... assim como o sujeito aliviava a sua pressão e as suas dúvidas pintando coisinhas na caverna e tudo mais, o sujeito quer, de novo, a televisão para preencher a vida dele. Né? Eventualmente, ele quer a televisão para se educar. Aí vai ter um canal que o eduque, mas não que todos os canais tenham que ter essa obrigação de educar. No caso da MTV, por exemplo, aí, por causa da relação que a gente tem com o nosso público, por causa da tenra idade do nosso público, a gente acha que é uma missão editorial e não só institucional, né? É uma missão editorial mesmo dar mais toques de maneira mais educativa, principalmente em campanhas em relação a doenças sexualmente transmitíveis e campanhas políticas e tudo mais. Aí sim, mas aí é uma escolha editorial, inclusive, né? De acordo com o relacionamento. Eu acho que ela não precisaria, ela não deveria. No momento em que ela... agora eu vou educar e tal. No frigir dos ovos, ou no limite, existe um caráter educativo quando a MTV fala Michel Teló não, Criolo sim. Aí tem um caráter... mas é um pouco da nossa missão de abrir os olhos das pessoas. Olha, que legal, não vá só com a maré, olha que tem coisas bacanas acontecendo. Como curador dessa miríade de coisas que existem por aí, né? Aí sim, e aí é uma vontade mesmo da MTV. Não sei se dá para chamar isso de educativo, mas é um pouco, olha, existe uma missão do canal em, sim, de alguma maneira, dar a chance à sua audiência de se educar ou de entender melhor o mundo e não simplesmente bater cabeça assim. Que falta? Cara, eu não sei, eu vejo a televisão ela o tempo todo trazendo novidades, né?
é difícil dizer exatamente o que falta, porque o tempo todo tem alguma coisa... de novo, né? Eu acho que o que falta, de fato, se é que dá para falar que falta, principalmente nos canais generalistas, falta sair dessa fórmula, falta inventar mais coisas. Talvez falte fazer mais coisas diferentes, né? Isso falta. Falta uma diversidade de assuntos e de formatos e tudo mais. Acho que, justamente por ter virado uma indústria, dificilmente a indústria... agora vamos lançar um outro produto. Não, vamos manter o mesmo. Então, acho que falta esse desprendimento, né? E que, claro, tem que combinar com todo mundo, com a audiência e com o mercado publicitário também. Olha, vamos lançar novidade, porque uma novidade sempre... deixa eu ver se a novidade pega para depois ver se eu vou junto. Isso talvez seja o grande problema que entrave isso. Mas se é que falta uma coisa, acho que falta sair dessas amarras. Falta pesquisar mais, fazer mais coisas. Não diria que está faltando está faltando ou o programa tal, ou o assunto tal. Acho que falta você pesquisar e fazer mais coisas, saídas do que já se faz. Eu acho que não necessariamente eu mando num canal de televisão, mas eu confesso que eu tenho o privilégio, que não é para muitos, porque são poucos canais de televisão, de poder, junto com a equipe, tomar decisões. E o papel do cara que toma essas decisões, no fundo, é um papel de editor, né? No sentido de escolher o que né? Então, esse é um trabalho sensacional, porque você fica olhando um monte de coisa e você... eu sou pago para escolher isso, aquilo não. Por grosso modo, é isso. Então, se eu fosse o cara que decidisse o que vai na televisão, como de alguma maneira eu já sou, dependendo do que for o relacionamento desse canal com a sua audiência, a minha resposta vai mudar. Mas digamos que eu fosse simplesmente um Berlusconi, o canal é meu, eu faço o que eu quiser, foda-se a audiência, foda-se o comercial. Aí é diferente, aí ia ficar passando só o jogo do Botafogo, naturalmente, que é o meu time. E nenhum jogo que ele tenha perdido e tudo mais. Essa é a única coisa que me interessa, de fato, na televisão, como hoje, como telespectador absolutamente passivo, que não quer interagir, que não quer nada, é assistir o jogo do meu time. Eu acho que o canal dos meus sonhos, e eu não consigo fazer isso, naturalmente, no canal em que eu trabalho, obviamente, porque não são os meus sonhos que estão ali. Embora a MTV, principalmente, ela dê a chance para quem tem esses poderes de decisão e quem trabalha ali, de realizar os seus sonhos, sim, mais do que qualquer outro canal. Não que eu tenha trabalhado em nenhum outro canal, a não ser a MTV e o GNT, mas o GNT também ele te dá vazão aos seus próprios sonhos, justamente porque não tem esse caráter industrial, né? Parecido com a MTV nesse sentido. Então, o canal dos meus sonhos seria aquele em que eu não tenha que ouvir o que as pesquisas de focus group dizem, porque não me dizem nada, de fato, e que eu não tenha que ouvir o departamento comercial ou o mercado publicitário opinando à torta e à direito, ou mais à torta do que à direito, sobre o que quer que seja de conteúdo editorial. Esse seria o canal ideal. Deixa que eu faço. Vocês vão gostar. Não importa os desígnios comerciais, se pudesse, né, se tivesse alheio a isso. Vai ser legal. É um pouco o que eu tento imprimir no meu trabalho como um todo e, obviamente, preciso combinar com uma série de zagueiros para que isso aconteça e não consigo jogar o jogo do jeito que eu quero o tempo todo, obviamente. A televisão ela é feita de concessões, de constrangimentos, de tudo, comerciais, de audiência, enfim, de marketing, de tudo. Puxa, difícil essa pergunta. Porque eu não conheço os nomes das pessoas, né? Que criam, por exemplo, programas geniais, como um programa que passou no GNT, um programa gringo, chama-se An Idiot Abroad, um idiota viajando, acho que era em português, que era um sujeito que ia viajar e não gostava, ficava reclamando. Estou aqui na Índia, aqui é tudo sujo, estou no Brasil, só tem viado.
não sei quem, lugares lindos e o cara só reclamava. Aquele Ricky Gervais, que é aquele ator inglês comediante que comandava isso. Acho que foi ele até que criou. Então, por assim dizer, das coisas gringas, assim, o Ricky Gervais, que é um cara que faz esse tipo de programa já também, e o Seinfeld são os caras que eu acho que mais criam coisas divertidas de televisão. O Seinfeld criou aquele The Marriage Ref, que é também uma espécie de reality show cômico sobre situações de casais e tal. Tirando esses caras só porque eles são proeminentes e são gringos, então eles aparecem mais, eu não conheço mais ninguém necessariamente que sejam o nome dos autores de programa ou de teledramaturgia necessariamente. Mas eu vejo pequenas produtoras e canais de televisão fazendo coisas bem divertidas, né? O meu programa favorito é o Larica Total, que é o programa no Canal Brasil, com o Paulo Tiffenthaler, que é um sujeito que até trabalhou na MTV com a gente no ano passado, e que, enfim, eu conheço os caras que conceberam, enfim, os diretores, tá, um grupo de pessoas, difícil dizer quem é. Esses caras sabem fazer televisão. Esses caras são os caras legais. O programa é tosco, o programa é isso, é aquilo, qualidade cinematográfica ruim e tal. É um belo programa. Então, quem pensa dessa maneira tem a minha aprovação. Eu gosto muito desse tipo de coisa mais que inclusive flerta com essa mudança, né? Fazer aquilo que o nego não está fazendo, ter o culhão para fazer e mandar em frente. Claro que o cara do canal também tem que ter o culhão e tem que ter esse desprendimento. Como tem o pessoal do Canal Brasil, por exemplo, o André Sadi, por exemplo, que é o meu chapa lá, ele parecido comigo também nesse sentido, tem um quê de MTV aquele canal, justamente porque ele é super segmentado também. E então eles conseguem fazer essas coisas. Então eu vejo alguns momentos de televisão que me divertem muito, né? Eu vejo no próprio GNT, onde eu trabalhei, um monte de produções bem divertidas acontecendo de televisão, de pequenas produtoras, com quem a Globosat trabalhava bastante. A própria MTV hoje trabalha um pouco com essas pequenas produtoras que trazem soluções pequenas e geniais, né? Esses são os caras que eu vejo hoje em televisão. Boa parte deles eu não sei o nome. Isso acho que foi anos 2000 até, né? Foi isso mesmo. A MTV Gringa inaugurou essa história de reality show lá com um projeto que acabou inspirando muito o tal do 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, como você falou, o primeiro reality show da televisão brasileira, era uma reunião de jovens, eram 8 jovens que não se conheciam, que não moravam juntos, não ficavam em lugar nenhum juntos, a não ser num momento em que a gente encontrava uma vez por episódio com eles todos para discutir as coisas do dia a dia deles, né? O que eles pensavam da vida e tal. E eles interagiam entre si, não muito. De vez em quando a gente promovia um jogo de futebol, um churrasco, mas ali esse programa era olhar mais para a vida de cada um desses jovens que foram escolhidos por serem diferentes entre si, justamente para que a gente demonstrasse o quão legal é a diferença entre os jovens. Esse foi o 20 e poucos anos como reality show. O que inspirou ele foi o The Real World, que em português a gente chamou de Na Real. Esse, sim, foi o primeiro reality show do mundo, feito pela MTV americana e uma produtora de Los Angeles chamada Bunny Murray, então uma coprodução da MTV, e que justamente já trazia esse modelo que depois o John DeMol né, aperfeiçoou com o Big Brother, que era botar as pessoas numa casa. Só que era uma casa sensacional e os caras tinham que viver juntos e não era ao vivo nem nada, era gravado e tinham que cumprir missões e tal. Então, a inspiração para o primeiro nacional, que foi 20 e poucos anos, veio do Real World, com uma premissa bem da MTV. Tem que ser de verdade, não o Real World gringo nos parecia um pouco não reality, né? Mas como é o Big Brother hoje, mais uma situação que não é real, ninguém mora junto naquela casa. Então a gente queria dar um toque um pouco mais de realidade. Foi assim que surgiu e eu vejo esse gênero com um pé atrás,
justamente porque não acho que o melhor, embora o Survival e o Big Brother e tudo mais sejam, né, os ícones disso, eu não acho que sejam programas que fazem bem ao nome reality show. Eu já não gosto muito do nome reality show, né? A televisão, e só para aproveitar, já falar sobre reality show, eu acho que a televisão ela se beneficia muito quando ela é mais de verdade, né? E é daí, acho que é a grande sacada do reality show. E a televisão, de alguma maneira, no começo, ela era mais de verdade. Ela era mais interativa, inclusive. As pessoas ligavam, falavam com o apresentador. Isso era interatividade legal. Ouvia a sua voz na hora falando com o cara, né? Não precisava da TV digital para fazer isso, ou da internet. Então, sempre que a realidade aparecia na televisão, eu sempre achei que a televisão era mais legal. Boa Noite, Cinderela, para quem tem mais de 30 e tantos anos, era um pedaço do programa do Silvio Santos absolutamente real. Era a menina pobre que ia ter a chance de ganhar um monte de coisa, aí se não ganhasse chorava, e era uma desgraça, se ganhasse a família toda aparecia. Era de verdade, tinha a ver com a nossa vida. O próprio programa de auditório é de verdade, né? No sentido de trazer as pessoas de verdade, os calouros e tal. Então, o reality show, na verdade, é uma grande forçação de barra para dizer uma coisa que a televisão já usou muito, deixou de usar muito, porque se glamourizou demais, né? A própria estética é de afastamento, né? O repórter ou o apresentador da Globo, por exemplo, usa um figurino e um corte de cabelo que ninguém usa na rua. Então, isso afasta. Essa era a vontade de ser uma coisa que você olhasse que nem uma igreja, né? Que você olha de baixo para cima e você fica, uau, inatingível. Quando a televisão ela faz um melhor papel quando ela fica mais atingível, alcançável. O reality show se insere justamente nisso. É uma pena que a televisão tenha que ter se transformado numa coisa mais inatingível e glamourizada para que o reality show fosse inventar, o quanto ela já era meio reality, né? Aí é legal agora, então, que a influência do reality sobre a televisão hoje, além da fórmula, que eu acho ruim, dos Big Brother, ela influencia, então, o resto todo. E esse resto todo, no fundo, também não é só influenciado pelo reality show TV. A internet é o puro reality show. Se existe um reality show, é a internet, muito mais do que o Big Brother. Então já acontece aquilo que a televisão, através do reality show, através da interatividade ou da participação da audiência no programa, já acontece na internet, né? Então, acho que essa realidade que a internet levanta mais, olha, existe uma vida de verdade, passa a influenciar a televisão certamente, né? Não é por outra razão que hoje o William Bonner, ele olha para, não é mais a Fátima Bernardes, né? Olha para a sua companheira de bancada e fala com ela, né? O Sérgio Chapelin e o Cid Moreira nunca trocaram uma palavra, como se eles estivessem em planetas diferentes, né? Os estúdios de vidro, os programas de jornalismo matinais que os gringos inventaram lá há 20 anos, de estar na rua, né? Né? De sair daquela coisa que onde que o cara está no Jornal Nacional? Num outro planeta? Não, ele está ali na rua. São elementos que o reality show, e muito mais a internet, ou a vida real, ensinam à televisão. Olha, vocês têm que ser mais real, tem que ser mais de verdade, senão vocês se distanciam demais da sua audiência, né? Cada vez mais. É assim que eu acredito no reality show, quando ele é mais de verdade, né? A MTV não abusa muito desse reality show porque ela tenta sempre fazer um pouco mais verdade, e não a loucura que tem sido por aí. Eu acho que se eu pudesse voltar naquele figurino de que eu mando no canal, né, acima de tudo, só ficção também. Porque eu acho que esse, inclusive, não é só é o futuro de tudo, né? Inclusive do VOD, né? Ninguém quer comprar o reality show, mas quer comprar a caixa do Friends, ou do Glee, ou do Big Bang. Ninguém quer comprar a temporada do Big Brother, né, para ter em casa ou para assistir de novo e tal.
Então, além de tudo, a ficção ela se insere nisso. No caso da MTV, que não tem tantos recursos como um canal generalista e tal, para fazer ficção, a gente faz menos mesmo. A gente já fez as nossas próprias, já comprou de outros, faz desenho animado até hoje, é ficção, enfim, dramaturgia, enfim, teleânimo, dramaturgia, sei lá como chama isso, mas é ficção. Então, se eu pudesse, faria muito mais, né? Ao mesmo tempo, ainda é muito mais caro do que qualquer outra coisa. Acho que vai chegar um momento em que não vai ser tanto, né? E boa parte aí da crítica em relação ao reality show é justamente porque é mais barato, né? Então, na hora de escolher, vamos fazer um reality show que realmente é mais barato. Não precisa de tanto roteirista. Às vezes, não precisa nem de roteirista. Já a ficção realmente precisa de um profissional que é absolutamente em falta no Brasil, né? São poucos, né? Esse é o grande problema no Brasil, eu acho, do cinema também, falta de roteirista, né? Falta do cara que sabe contar a história e realmente botar aquilo de pé. Então, se a MTV pudesse fazer mais ficção, ela faria mais ficção, mas o mercado de produção de ficção, e a própria MTV não consegue porque ainda é muito caro, ainda é caro. O olhar cinematográfico sobre isso atrapalha também a televisão, né? Porque a ficção virou ou é novela ou é filme, né? Hoje, naturalmente, já existem séries nacionais e tal, mas ainda são caras. Possivelmente porque ainda flertam com o modelo cinematográfico, que é mais caro, né? Talvez na televisão, para estar na televisão, tivesse que baixar um pouco. Telefilme. Telefilme é horrível, feito só para televisão. Mas é o que dá, por enquanto. Então, a MTV adora ficção. Ela só não faz mais porque não consegue. Para um canal como a MTV, que precisaria trabalhar com um volume maior, né? Não basta me dar 8 episódios de uma ficção qualquer que seja. A MTV precisa de mais, porque esses 8 episódios vão desaparecer no período em que eles forem exibidos. Quando o nego perceber que existe, já vai ter acabado. Então, ela precisa de uma longevidade maior também, e por isso precisa ser mais barato, e por isso precisa ser eventualmente menor, até 15 minutos, por que não? Que é um modelo que eu sempre preconizei, até de formatos de televisão mais curtos. Então, agora, o que a gente começa o projeto, ou ouve propostas de gente de fora, né? Porque tem muita gente escrevendo por aí afora, bastante. Chega uma hora que é simplesmente a grana, não dá para fazer, né? Nós estamos desenvolvendo agora, por exemplo, do nosso jeito, em casa, um projeto de uma sitcom, por acaso. Chama-se Razzle Dazzle. E é uma paródia de sitcom americana. É a turma do Comédia MTV, Adnet, Bento, Calabresa, Tata Werneck, Paulinho Serra, que é a nossa turma de comédia, que já tinha desenvolvido como quadro no programa do ano passado, programa que ainda era gravado, hoje é ao vivo, um quadro que chamava-se Razzle Dazzle, que era essa tiração de sarro de sitcom americano. Ficou tão bom que vamos fazer uma série. Deu origem a uma série que estamos gravando agora. Ficção, total. Enfim, texto ficcional, personagens, só que tudo uma grande paródia de sitcom americano. Falado em inglês, inclusive. O texto é feito em inglês e eles falam em inglês. Mas era uma grande paródia, é ficção. Então, estamos fazendo. Quer dizer, de ano em ano a gente consegue nós mesmos fazer. Fazemos uma série como essa. Agora é 8 episódios também só. É o que eu consigo fazer. Vou tentar fazer com que eu fazer o maior barulho possível para que o Razzle Dazzle apareça. Assistam em maio. E que depois vou reprisar de novo, porque a gente vive disso também. E vou estender a vida dele o máximo possível. Mas, por enquanto, é o que a gente consegue fazer. Então, também a gente uma cacetada lá, outra aqui, a gente também faz ficção. Essa história da franquia MTV, ou de ser a MTV no Brasil, né? A MTV é uma grande franquia, a maior rede de televisão do mundo, né? Tem MTV em tudo quanto é lá. Em alguns lugares é franquia mesmo, ou seja, como aqui, há 3 anos, nós somos uma franquia, somos um licenciado, usamos a marca deles, né?
No começo não era assim, no começo era uma joint venture com o Grupo Abril. Hoje é tudo do Grupo Abril, a não ser a marca. Então, a Abril paga royalty para ter a marca MTV. No começo, naturalmente, como implementação, era um canal mais dependente da nave-mãe. Dependente no sentido de como faz um canal. Ninguém sabia fazer o canal. O que é VJ? O que é clipe? Enfim, né? Um gringo veio aí um pouquinho para montar essa história. Logo, até porque a característica do Brasil, e aí eu volto àquela televisão com letra maiúscula, e que formou, entre outras pessoas, entre outras coisas, eu mesmo, mas os telespectadores brasileiros de uma maneira bem legal, né? E é isso das coisas boas que a Rede Globo, por exemplo, fez. Trouxe coisas legais, de qualidade, né? Desenho animado que a gente viu a vida toda e acha legal até hoje, novela, filme, tudo isso. Formou bons telespectadores, né? Esses bons telespectadores, eles não querem uma MTV gringa, como a MTV no começo talvez tenha sido mais. Eles querem cada vez mais. Bom, então, e o Brasil? E falar do Brasil? E fazer coisas no Brasil? E programa no Brasil? Isso aí isso acho que foi o que foi acontecendo. Então, a MTV no Brasil, ela precisou reinventar o que é o modelo MTV lá fora, para que se adaptasse ao Brasil, e, de alguma maneira, reinventar o próprio modelo de televisão no Brasil. Era uma televisão diferente e uma MTV diferente também, em relação aos gringos. Ela foi virando isso. Hoje, ela, desses canais gringos que tem por aí, né, que usam a marca gringa ou que são ligados à matriz ou não, joint venture ou não, é possivelmente aquela que mais faz, que tem mais sabor local, né, que mais, não só entre as MTVs do mundo, mas entre esses canais que aqui no Brasil também estão. Ela que mais tem cara de Brasil, porque ela faz mais coisa, né? 90% da produção e dos programas são feitos aqui. Só 10% é coisa que é comprada e tal. Então, ela se insere nesse ambiente de várias televisões gringas, né? De uma maneira diferente, né? Acredito que ela não é mais vista como uma marca só gringa. Ela já incorporou nela mesmo, depois de 22 anos, uma brasilidade inerente a ela própria que a distingue da família e dos amigos, né, dos outros canais.